Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair a prosperidade como um imã, enquanto outras vivem presas em ciclos de escassez, dívida e frustração financeira? Você sente no fundo da sua alma que nasceu para mais do que está vivendo agora? Que a pobreza que te persegue não é só financeira, mas também emocional, espiritual e mental? Este vídeo não é sobre dinheiro fácil, nem sobre fórmulas mágicas. É sobre libertação profunda, sobre romper as correntes invisíveis que te mantêm preso a uma vida de limitações. É sobre despertar a consciência da abundância que Deus já colocou dentro de você e que o mundo tentou apagar. Fique comigo até o fim, porque hoje você vai descobrir os segredos espirituais e mentais que te libertam da pobreza. E se você aplicar o que vai ouvir aqui, o seu mundo não será mais o mesmo. Este é o seu momento. Esta é a chave da virada. Você sabia que 80% das pessoas continuam presas aos mesmos padrões financeiros de seus pais e avós, mesmo inconscientemente? Isso acontece porque a pobreza, mais do que uma condição material, é um estado de mente e espírito. E se você não mudar sua mentalidade, pode ganhar na loteria hoje e voltar à falência amanhã. Em Provérbios 23:7 está escrito: assim como imagina em sua alma, assim ele é. O que isso significa? Que o que você acredita sobre si mesmo e sobre a vida se torna a sua realidade. Se você acredita que nunca terá o suficiente, você está criando exatamente isso. Se você se vê como alguém pobre, limitado, pequeno, o universo, a vida e até mesmo suas escolhas vão confirmar isso. A pobreza não começa no bolso, ela começa nos pensamentos. Ela nasce das palavras que você ouviu desde criança. Dinheiro não cresce em árvore. Gente como a gente não tem sorte. Se conforma, a vida é difícil mesmo. Essas frases, repetidas por anos, formam raízes espirituais e mentais. E sabe o que é pior? Você começa a acreditar que é normal viver assim. Mas não é normal viver endividado, preocupado, limitado. Você não foi criado por Deus para sobreviver. Você foi criado para viver em abundância, como diz João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O inimigo quer roubar, matar e destruir sua fé, sua visão, seu potencial. Mas hoje você vai se levantar, porque quem tem fé tem poder. Você vai começar a se libertar da pobreza agora mesmo com um simples exercício. Feche os olhos por um instante, respire fundo e repita em voz alta 2 vezes, com firmeza e fé: sou próspero, sou próspero. Essa frase é mais do que um mantra, é uma declaração espiritual. Toda vez que você diz isso com fé, você ativa uma nova frequência dentro de você. E sua mente começa a se alinhar com a verdade de Deus e não com as mentiras do medo. A pobreza não é sua identidade. Ela é uma prisão mental. E hoje você começou a quebrar as correntes. Se essa mensagem já tocou o seu coração até aqui, curta este vídeo, comente abaixo com a frase "Sou próspero" e compartilhe com alguém que também precisa dessa libertação. Isso é só o começo. Você pode até ter crescido ouvindo que nasceu para sofrer, que precisa aceitar uma vida dura e limitada, mas a verdade é que você nasceu para reinar. Romanos 5:17 diz: aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Reinar em vida. Não apenas sobreviver. Reinar significa governar sua mente, suas emoções, suas escolhas e seu destino. A pobreza tira esse poder de você. Ela te faz refém do medo, da ansiedade, da comparação e da culpa. Mas você tem o espírito da vida dentro de você. E esse espírito te chama agora para acordar. Você já sofreu demais por carregar culpas que não são suas, por repetir padrões familiares que te impedem de crescer, por aceitar uma vida pequena quando o seu chamado é grande. Talvez você se pergunte: mas como posso prosperar se nem sei por onde começar? E a resposta é clara: comece pela fé. Fé é o combustível da transformação. É o que te tira do lugar onde você está
e te coloca no caminho da sua promessa. Hebreus 11:1 nos ensina: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você pode não ver agora a saída, mas ela existe. Você pode não ver o recurso, mas ele está vindo. Você pode não enxergar a mudança, mas ela está acontecendo dentro de você. Você precisa entender que a pobreza é alimentada pelo medo. Medo de fracassar, medo de tentar, medo de não dar certo, medo de sair da zona de conforto. Mas Deus não te deu um espírito de medo, e sim de poder, amor e equilíbrio, como está escrito em 2 Timóteo 1:7. Quando você começa a pensar como alguém próspero, você muda suas atitudes, suas palavras, suas decisões. Você para de aceitar menos do que merece. Você começa a se cercar de pessoas que te impulsionam, não que te afundam. Você começa a investir em si mesmo, em conhecimento, em fé, em crescimento. E aqui está um ponto fundamental. A pobreza espiritual gera pobreza emocional, que gera pobreza financeira. Quando você está espiritualmente conectado com a verdade de que é filho de Deus, herdeiro de promessas, você começa a agir como tal. Você não se sabota mais. Você não aceita migalhas. Você não vive mais com mentalidade de escravo. Você se posiciona. E quando você se posiciona, o universo responde. A vida responde. O próprio Deus responde, porque Ele honra a fé que se move, a fé que ousa, a fé que acredita mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Por isso, não importa quanto você ganha hoje, onde você mora ou qual foi o seu passado. O que importa é o que você decide a partir de agora. E você está decidindo. Só de estar aqui assistindo a este vídeo, com seu coração aberto, já é uma prova de que sua alma está clamando por mudança. Você não quer mais sobreviver. Você quer viver. E viver com propósito, com dignidade, com liberdade. E isso começa dentro. Por isso, nesse momento, faça um compromisso com você mesmo. Não aceite mais palavras de derrota na sua mente. Quando o pensamento vier dizendo, você nunca vai conseguir, responda com fé. Sou filho do Deus Altíssimo, nada me faltará. Quando o medo disser, você vai fracassar, declare, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Quando a escassez bater a porta, declare com convicção, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Salmo 23:1. Estas não são apenas frases bonitas, são armas espirituais. E hoje, você está aprendendo a usá-las. Se você chegou até aqui é porque seu espírito está despertando. E isso é só o começo da sua libertação. Ainda vamos mais fundo nos próximos blocos, onde você vai entender as 3 raízes espirituais da pobreza, como arrancá-las da sua vida e como ativar a prosperidade que já existe dentro de você. Mas antes disso, me diga aqui nos comentários, qual foi a maior mentira sobre dinheiro que te contaram na infância? Vamos juntos desmascarar essas mentiras e começar uma nova história. Uma história de fé, coragem e prosperidade. Se essa mensagem tocou seu coração, curta o vídeo agora mesmo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Estamos construindo uma corrente de transformação. Vamos continuar. Se você quer se libertar de verdade da pobreza, precisa entender que ela tem raízes invisíveis. Raízes que se escondem na mente, nas emoções e no espírito. E enquanto essas raízes não forem arrancadas, você vai continuar colhendo os mesmos frutos: escassez, medo, limitação. Hoje, eu vou te revelar as 3 raízes espirituais da pobreza, que estão te impedindo de viver a vida plena e próspera que Deus sonhou para você. E quando você reconhecer essas raízes e começar a arrancá-las, sua realidade vai começar a mudar de dentro para fora. A primeira raiz espiritual da pobreza é a mentalidade de vítima. Essa é uma das mais perigosas, porque ela se disfarça de justificativa. Pessoas com essa raiz acreditam que sua situação é culpa dos outros, do governo, da crise, dos pais, do patrão, da sorte, do sistema. Essa mentalidade faz você se colocar como refém da vida. E quando você se vê como vítima, você entrega seu poder. Você paralisa sua fé. Você espera que algo ou alguém te salve.
Mas a palavra de Deus diz em Gálatas 6:7: tudo o que o homem semear, isso também colherá. Ou seja, você é responsável pelos frutos que colhe. E isso é libertador, porque se você plantou escassez ontem, pode escolher plantar abundância hoje. Deus te deu o poder da escolha. Enquanto você viver dizendo não consigo por causa disso ou daquilo, você está reforçando a raiz da pobreza. Mas quando você assume a responsabilidade pela sua vida, mesmo diante das dores, das perdas e das limitações, você dá o primeiro passo rumo à prosperidade verdadeira. A segunda raiz espiritual da pobreza é o medo da abundância. Pode parecer estranho, mas muitas pessoas têm medo de prosperar, medo de mudar, medo de ser julgadas, medo de perder amigos, medo de se tornarem gananciosas, medo de dar certo. Esse medo vem de crenças distorcidas, como o dinheiro corrompe, gente rica é ruim, quem tem muito vai perder tudo. Essas crenças são como correntes invisíveis. Você até tenta prosperar, mas inconscientemente se sabota. Você recua, você procrastina, você não se permite crescer. Mas olha o que diz Deuteronômio 8:18. Lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Deus não te deu o dom da escassez. Ele te deu o dom de criar, de empreender, de gerar riqueza. Prosperidade é dom espiritual, não é pecado. O pecado está no apego, na idolatria, na avareza, não na prosperidade em si. Você precisa quebrar esse medo da abundância, porque Deus quer te usar como canal de bênçãos. E como você vai abençoar os outros se você mesmo está preso na falta? A terceira raiz espiritual da pobreza é a desconexão com o propósito. A pobreza se instala quando você vive sem direção, quando você acorda todos os dias apenas para sobreviver, sem paixão, sem missão, sem sentido. Você se sente vazio. E esse vazio gera frustração. A frustração gera conformismo. E o conformismo é terreno fértil para a escassez. Mas quando você se reconecta com seu propósito, com aquilo que Deus colocou dentro de você, tudo muda. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus tem planos de prosperidade para você. Mas para isso, você precisa se alinhar ao propósito que Ele escreveu para a sua vida. Você não está aqui por acaso. Você não nasceu para ser mais um. Há um talento, uma missão, uma semente única em você. E quando você começa a viver com propósito, a prosperidade começa a te perseguir. Você atrai portas, pessoas, ideias. Você flui, você cresce, você transborda. Essas são as três raízes espirituais da pobreza: mentalidade de vítima, medo da abundância, desconexão com o propósito. E a sua missão a partir de agora é arrancá-las com firmeza, com fé, com consciência. Mas como fazer isso na prática? Vamos começar com a mentalidade de vítima. A chave aqui é substituir a culpa pela responsabilidade. Ao invés de dizer, não tenho dinheiro porque meu chefe paga pouco, diga, hoje estou nessa condição, mas posso aprender algo novo, posso criar algo, posso crescer. Use frases que te devolvam o controle, como: eu escolho mudar minha realidade. Eu sou responsável pela minha prosperidade. Com Deus, posso todas as coisas. Repita em voz alta: sou responsável. Sou responsável. Você está assumindo o leme da sua vida. Você não é mais refém. Agora, quanto ao medo da abundância, você precisa começar a associar prosperidade com propósito. Comece a visualizar o que você faria se tivesse mais recursos. Como você poderia ajudar sua família, sua igreja, sua comunidade? Como poderia impactar vidas, criar oportunidades? Prosperidade não é sobre ter mais. É sobre ser mais útil, mais generoso, mais livre. Quando você entende que dinheiro é apenas um instrumento e não um fim, você perde o medo dele e começa a se abrir para receber. E finalmente, para curar a desconexão com o propósito,
Você precisa se reconectar com sua essência. Pergunte a si mesmo: o que eu amava fazer quando era criança? O que me faz sentir vivo? O que as pessoas sempre disseram que eu fazia bem? Qual dor da minha vida pode se transformar em missão? Ore, medite, reflita. Deus vai te mostrar o caminho. E quando você começar a caminhar nele, tudo ao seu redor vai começar a se alinhar. Você vai perceber que a pobreza era apenas uma sombra e que a luz já estava dentro de você. Se essa verdade está ecoando dentro do seu coração, escreva nos comentários: estou pronto para viver meu propósito. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Porque libertar-se da pobreza não é apenas um ato individual, é um movimento coletivo. E ele começa agora com você. Agora que você já identificou as raízes espirituais da pobreza, é hora de dar um passo ainda mais profundo rumo à sua libertação total. Porque saber não é suficiente. É preciso agir. É preciso reprogramar a mente e alinhar o espírito com a verdade. Um dos maiores especialistas em mudança de vida do Brasil, Paulo Vieira, diz o seguinte: você não muda o que você é, você revela o que está escondido dentro de você. Essa frase é poderosa porque nos lembra que você já tem dentro de si a semente da prosperidade, o DNA da abundância, o espírito de vitória. Mas ela foi soterrada por anos de medo, crenças limitantes, traumas, vergonha e conformismo. Por isso, a sua jornada agora é de revelação. Você não está se tornando próspero. Você está apenas revelando o que Deus já plantou dentro de você desde o início. E essa revelação começa com uma decisão: romper com a cultura da escassez. A cultura da escassez é sutil. Ela aparece quando você economiza no que é essencial, mas gasta no que é supérfluo. Quando você diz "não posso" antes mesmo de tentar. Quando sente inveja de quem prospera, ao invés de se inspirar. Ela está nas frases que você ouve todos os dias e repete sem perceber. Tá difícil para todo mundo. É melhor ter pouco e ser feliz. Quem nasce pobre, morre pobre. Essas frases são armadilhas. São prisões disfarçadas de sabedoria popular. E você precisa quebrá-las com a verdade. A verdade bíblica diz em Salmo 1:3: ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Essa é a sua identidade. Você foi criado para prosperar em tudo, mas isso exige alinhamento com princípios espirituais e atitudes práticas. Então, como sair definitivamente da escassez? Alimente sua fé diariamente. A pobreza seca sua fé, mas a palavra rega. Ouça mensagens de fé. Leia os salmos. Declare versículos. Ande com pessoas que te levantam espiritualmente. Cultive a gratidão. Pessoas prósperas são gratas. Elas não focam no que falta, mas no que já têm. A gratidão muda sua frequência e atrai mais bênçãos. Seja generoso mesmo com pouco. A generosidade é o antídoto da escassez. Quando você dá com alegria, mesmo que pouco, você abre espaço para receber mais. Invista em conhecimento e crescimento pessoal. A prosperidade está diretamente ligada ao quanto você cresce como pessoa. Se desenvolva, aprenda, leia, participe de treinamentos, mentorias, cultos, tudo que te alimente por dentro. Haja com fé. A fé sem obras é morta, como diz Tiago 2,17. Faça planos. Saia da zona de conforto. Mude seus hábitos. Comece pequeno, mas comece com fé. Você pode estar dizendo agora: mas eu já tentei e não consegui. E eu te respondo: você não fracassou. Você apenas acumulou experiência para não repetir os mesmos erros. A vida com Deus não é linha reta, é jornada. E toda jornada tem curvas, vales, subidas. Mas quem persevera com fé, alcança. Por isso, não aceite mais viver abaixo do que Deus preparou para você. Você nasceu para multiplicar, para construir, para gerar, para transbordar. Lembre-se, prosperidade é um estado de espírito que gera ações, que constroem realidades. E tudo começa agora, aqui, com você.
Se essa mensagem está despertando algo dentro de você, escreva nos comentários: "Vou romper com a escassez". Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dar esse mesmo passo. Vamos juntos criar uma geração que honra a fé com atitudes, que serve a Deus com excelência e que vive com propósito. Agora que você já entendeu as raízes espirituais da pobreza e começou a romper com a cultura da escassez, é hora de ir além, ativar os princípios espirituais da verdadeira prosperidade. Sim, a prosperidade precisa ser ativada. Ela é como uma fonte dentro de você, mas essa fonte só jorra quando você gira a chave certa. E hoje, você vai girar essa chave. Existem 4 princípios espirituais que ativam a prosperidade real, duradoura e alinhada com os valores do reino. Se você viver cada um desses princípios, você vai ver as portas se abrindo, o favor te cercando e as oportunidades surgindo como nunca antes. Vamos ao primeiro. 1. O princípio da identidade. Você é filho, não servo. Jesus disse em João 15:15. Já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado amigos. Mas em Romanos 8:17, Paulo vai ainda mais longe. Ora, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você consegue entender o que isso significa? Você não é um pedinte no reino, você é herdeiro. Mas muitos vivem como mendigos espirituais, pedindo a Deus o que ele já liberou, esperando autorização para ser próspero, quando o Pai já disse: "Tudo o que é meu é teu". A pobreza espiritual começa quando você esquece quem é. Se você vive como servo, aceita pouco. Se vive como filho, exige o que é seu por direito espiritual. Por isso, a primeira coisa que você precisa fazer todos os dias ao acordar é declarar sua identidade. Eu sou filho de Deus. Diga isso com fé. Diga com convicção. Essa frase tem o poder de quebrar séculos de opressão mental. 2. O princípio da visão. Você enxerga o que você vive. Provérbios 29:18 diz: "Onde não há visão, o povo perece". Isso é sério. Quem não tem visão, vive à deriva. Vive reagindo aos problemas ao invés de criar soluções. E quem não enxerga a prosperidade, nunca a viverá. A pobreza limita a visão. Ela te faz olhar só para o que está faltando. Mas a fé amplia os olhos. Ela te faz enxergar possibilidades onde outros veem crises. Você precisa treinar sua visão espiritual. Comece a se imaginar vivendo com abundância, em paz, livre de dívidas, com tempo para sua família, com recursos para ajudar outros. Veja isso com os olhos da fé. A prosperidade começa com uma imagem mental clara do que você quer construir. E essa imagem precisa estar alinhada com os valores do céu: amor, generosidade, honra e excelência. 3. O princípio da semeadura. Tudo começa com uma semente. Gálatas 6:7. Já nos lembrou disso. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Você quer colher prosperidade? Então precisa plantar prosperidade. E plantar não é só dar dinheiro. É dar tempo, atenção, sabedoria, amor, serviço, ideias, talento. Toda vez que você entrega algo com um coração generoso, você está ativando uma colheita. E ela vem, sempre. Mas atenção, a colheita não é imediata. A prosperidade exige paciência, perseverança, confiança. Muitos desistem antes do tempo. Arrancam a semente da terra porque não viram resultados em uma semana. Mas a palavra é clara. No tempo certo colheremos se não desanimarmos. Gálatas 6:9. Então, se você já está semeando, continue. Se ainda não começou, comece hoje. Doe algo. Ajude alguém. Plante uma palavra de fé. Faça uma ação de amor. Essa semente vai florescer. 4. O princípio da honra. Deus prospera quem honra. A honra é um dos maiores aceleradores da prosperidade. Honre seus pais. Honre sua liderança espiritual. Honre sua história. Honre seu trabalho atual, mesmo que não seja o que você quer. Honre a si mesmo. Efésios 6:2-3 nos dá uma promessa poderosa.
Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. Honra atrai favor, e favor é melhor que dinheiro. Há pessoas que vivem fechando portas, perdendo oportunidades, sendo ignoradas, porque desprezam o princípio da honra. Mas quando você começa a honrar até nos detalhes, nas palavras, no tratamento com os outros, na gratidão pelas pequenas coisas, o céu começa a conspirar a seu favor. Você quer ser próspero? Aprenda a honrar. Esses 4 princípios, identidade, visão, semeadura e honra, são os pilares da prosperidade bíblica. Não existe abundância real sem eles. Agora, ouça isso com atenção. A prosperidade é uma consequência, não é o objetivo. Ela é consequência de uma vida alinhada com os valores do reino. Ela é o reflexo de uma alma curada, uma mente liberta e um espírito conectado ao propósito. Você pode estar se perguntando, mas por onde começo? Comece com uma decisão. Decida hoje. Eu não aceito mais viver abaixo da minha identidade espiritual. E depois haja com fé. Pequenos passos, atitudes diárias, alinhamento constante. Deus não precisa de muito para te abençoar. Ele só precisa de um coração disposto, um espírito obediente e uma fé que não desiste. Você está pronto para viver essa nova realidade? Então escreva aqui nos comentários: estou ativando minha prosperidade. Curta esse vídeo agora. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E não se esqueça de se inscrever no canal. Isso aqui é só o começo. A verdadeira prosperidade não se mede pelo que você tem, mas pelo quanto você consegue impactar, transformar e libertar vidas com o que Deus te deu. Agora é o momento de selar tudo o que você recebeu até aqui. Este é o momento de reconstruir sua vida com base nos pilares eternos da verdade, da fé e da identidade. Você já sabe que a pobreza é um sistema mental e espiritual que te aprisiona. Mas agora você está livre, e com a liberdade vem a responsabilidade de construir uma nova história. Mas escute com atenção. A libertação não termina com uma palavra ou uma oração. Ela se consolida com ação diária, com decisões conscientes, com uma vida vivida em verdade. Hoje você tem 2 caminhos diante de si. O caminho da conformidade, continuar vivendo como viveu até hoje, com medo, limitações, justificativas, culpa. Ou o caminho da fé ativa, caminhar com coragem, plantar com sabedoria, honrar com excelência e colher com gratidão. Qual caminho você escolhe? Talvez você esteja dizendo, mas minha realidade ainda é dura, minhas contas estão atrasadas, meu trabalho é limitado, minha fé é pequena. E eu te digo, não importa o que está do lado de fora, se você já está mudando por dentro. Você já é outra pessoa, você já é mais consciente, você já está mais forte espiritualmente, você já deu o primeiro passo. E isso é tudo o que o céu precisava para agir ao seu favor. Deus não exige perfeição, Ele honra a entrega sincera, o coração quebrantado, o espírito que clama, a fé que, mesmo pequena, ousa dar o primeiro passo. A vida de abundância não é uma fantasia distante. Ela é uma promessa presente. Jesus disse em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso não é teoria, é princípio, é lei espiritual. Quando você coloca Deus no centro, o resto se alinha. Quando você vive com integridade, as portas se abrem. Quando você age com fé, os céus se movem. Mas é preciso vigilância. O sistema da escassez vai tentar te puxar de volta. As vozes da dúvida vão tentar calar sua fé. As circunstâncias vão testar sua decisão. Por isso, anote essas 3 atitudes que vão te manter firme no caminho da prosperidade. 1. Cerque-se de pessoas que te elevam. Não ande com quem vive reclamando, se queixando, zombando da fé, zombando da prosperidade. Caminhe com quem crê, com quem constrói, com quem honra a Deus com ações, não apenas com palavras. 2. Proteja sua mente diariamente. Ouça mensagens de fé, leia a palavra, declare a verdade.
Cancele pensamentos negativos assim que eles surgirem. A sua mente é campo de batalha e você precisa vencer todos os dias. 3. Sirva com excelência, onde quer que você esteja. Não importa se seu trabalho hoje é simples, faça com excelência, com gratidão, com propósito. Quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Mateus 25, 21. Se você viver essas 3 atitudes, a sua prosperidade será inevitável, porque ela virá de dentro. Ela não será roubada por crises externas. Ela não será interrompida por julgamentos. Ela será sustentada pelo próprio Deus. Agora, quero que você feche os olhos por um momento. Respire fundo e imagine você livre, sem dívidas, vivendo com dignidade, ajudando sua família, contribuindo com causas nobres, tendo tempo, tendo paz, dormindo com tranquilidade, acordando com entusiasmo. Isso não é um sonho, é um futuro possível e começa hoje. Declare comigo agora, em voz alta, com firmeza e fé: vivo em abundância. Vivo em abundância. Essa frase sela sua nova identidade. Essa frase rompe as correntes finais da escassez. Essa frase abre portas que estavam trancadas há anos. Se essa mensagem tocou seu coração, se algo dentro de você se despertou hoje, não deixe isso passar. Curta este vídeo agora mesmo. Compartilhe com alguém que também precisa dessa libertação. Comente aqui embaixo: vivo em abundância, e se inscreva no canal. Não estamos criando apenas vídeos, estamos criando uma geração de virada. Pessoas que creem, que agem, que prosperam, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente. Você faz parte disso, e o seu testemunho será um farol para muitos. Estamos juntos nessa jornada da virada. Até o próximo vídeo.